Deus, Ele não mudou, quem mudou somos nós. Deus é o mesmo ontem, o mesmo Deus de Gênesis, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, que fez o mar se abrir para o povo passar. Amém? Glória a Deus. Dar glória a Deus não atrapalha da aula não, irmão. Pode glorificar o Senhor, pode dar glória a Deus e aleluia. Então o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E Deus continua operando milagres. Deus continua operando milagres. Eu tenho a certeza que você é um milagre. Eu tenho a certeza que por você estar aqui hoje, você é um milagre. Você é um testemunho, eu sou um milagre. A sua casa, a sua família também é um milagre. Chega a dar vontade de chorar se a gente parar para falar dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas, que Deus tem feito nessa igreja. Então, é muito importante glorificar a Deus por isso. Mas muitas das vezes, irmãos, nossas expectativas, elas são frustradas. Por quê? Porque queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas da nossa maneira, e muitas das vezes as coisas não acontecem da nossa maneira. E o que acontece com muitos de nós? Ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos entristecidos, ficamos para baixo. Por quê? Porque Deus não fez da maneira que a gente quis. Mas muitas das vezes Deus frustra os nossos planos, porque a Bíblia diz isso, que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Os propósitos de Deus, aleluia, estou sentindo a graça de Deus já, Ele é maior do que o nosso. Então, se você essa noite está entristecido, está frustrado, está cabisbaixo, porque Deus não fez, porque Deus ainda não operou, Deus manda eu te dizer já: espera, confia, porque o que eu tenho para fazer é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você imagina, é muito melhor do que você sonhou. Os planos, os caminhos de Deus, eles são elevados, Ele é mais alto. Isaías 55 fala isso. E aconteceu isso na vida desse homem. A gente vai ver que ele vai querer de uma maneira, mas a maneira de ele ficar curado, a maneira de ele ser transformado não é da maneira que ele quer. É como Deus quer, oh glória. Ah, irmão, se entendêssemos isso, porque muitas das vezes eu, você, irmãos, como todos nós somos seres humanos, né? Queremos as coisas no já, queremos as coisas para ontem. Às vezes damos a ordem para Deus: Deus, pega aquele livro, move aquele livro para cá, como se Deus não soubesse o que tinha que fazer. Deus sabe muito mais do que nós, né? Então hoje a gente vai aprender. Deus, eu creio que vai abrir um pouco mais a nossa mente para esperar e para entender que tudo acontece conforme a tua vontade, conforme o querer do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz, né? Então, como eu falei aqui, muitas das vezes as nossas expectativas, elas são frustradas. Mas por quê e para quê? Porque Deus quer fazer algo maior. Porque Deus quer fazer algo grande em nossas vidas. Então, não se preocupe, não se desespere se Deus ainda não fez, se Deus ainda não operou. Acredite que Deus está trabalhando. Tenha ciência e tenha certeza que Deus não perdeu o controle e não esqueceu.
Não, o controle está nas mãos de Deus. E na hora certa, no momento certo, Deus ele vai operar o milagre que você tanto sonhou, que você tanto esperou e que você tanto pede a Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ontem nosso pastor até falou um pouco sobre isso, né? A respeito de Ana. Ana esperou 24 anos, irmão, para um milagre, o milagre do seu filho Samuel, né? Então, irmãos, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas espera mais um pouquinho, pois Deus está trabalhando. Deus não se esqueceu. No momento certo, você vai receber o seu Samuel, você vai receber o seu milagre, a sua cura, a libertação que você tanto pede a Deus. Acredite nisso. O ponto central da lição hoje é: o Senhor trabalha por meio de inimagináveis. Então, quando a gente menos imagina, vai chegar o nosso milagre, né? Da onde você menos imagina, a gente vai perceber hoje que é através de uma menina, da onde ninguém nunca imaginava sair alguma coisa, saiu uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra que veio mudar a história daquela família, veio mudar a vida de Naamã, né? Então a gente vai ver hoje que Deus trabalha por meios inimagináveis. Os objetivos da lição de hoje é relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã, e identificar a ambição de Geazi, né? Então, o objetivo hoje, nós vamos falar sobre isso. Então vamos para a leitura bíblica em classe, e aqui teremos um entendimento do texto que estamos falando. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 em diante. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 até o 14, e depois nós vamos pular para o versículo 25, ok? Até o 14 e depois o 25, está ali. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Lembra o que eu falei? Ele era um homem valoroso, porém leproso. Como todos nós aqui temos defeitos, todos nós aqui temos um porém, mas também somos dotados de qualidades. Observe que a Bíblia, né, em momento algum, né, ela aponta só os erros das pessoas, mas pelo contrário, os acertos são muito maiores do que os seus erros, né? Então, você pode ter erros, mas também você tem acertos. Você pode ter defeitos, você pode ter erros, mas você também tem qualidades. E é isso que a Bíblia está dizendo, que Naamã era um homem valente, um homem valoroso. Olha como a Bíblia, ela começa dando as qualidades de Naamã. Mas porém Naamã era leproso, né? Então a gente vai ver hoje, né? Você também sabe disso, e eu, né, não preciso saber, que cada um de nós temos um porém. Naamã era um homem valoroso, era um homem de guerra, era um homem valente, era um homem que quando entrava na guerra, olha, a batalha estava vencida. Aqui a gente vê que Naamã, né, foi o Senhor que deu, claro que foi o Senhor, mas naquela época a Síria, irmão, era uma potência no ferro. Eles foram os primeiros exércitos a ter ferro naquela época, a fundir os ferros. Então não era qualquer exército que podia
bater de frente com a Síria, né? E Naamã venceu o capitão-chefe do exército do rei da Síria. Então Naamã era um homem muito importante, era um homem muito visto pela sociedade. Quem olhava para Naamã abaixava a cabeça. Quem olhava para Naamã tinha um respeito. Quem olhava para Naamã via um grande homem. Mas por trás daquele grande homem, por trás daquela grande capa, por trás daquele grande homem valoroso que muitos via, tinha uma lepra que nem todo mundo conseguia ver. Somente a sua casa, a sua família, né? Existe isso com cada um de nós. Existem coisas que só os mais achegados entendem, que só os mais achegados conhecem, né? E muitas delas Deus quer tratar aqui essa noite. Muitas delas Deus quer retirar aqui essa noite. Muitas delas Deus quer curar aqui essa noite. Assim como Ele curou a vida de Naamã, assim como Ele curou a lepra de Naamã, Ele vai curar os porém que existem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Presta atenção. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, uma menina que foi levada escrava, para servir de serva para a esposa de Naamã. Ou seja, ela foi levada cativa, ela foi levada como prisioneira, como escrava, como serva. Ela estava ali no propósito de servir e não no propósito de ajudar. Mas a Bíblia está dizendo que ela, mesmo sendo levada cativa, mesmo sendo levada como escrava, como serva, ela não guardou mágoa no seu coração, ela não guardou rancor, ela não guardou ódio, né? Se fosse muitas pessoas ou algumas iriam dizer assim: que morra com lepra, que piore essa lepra, porque ela tomou esse conhecimento, porque ela ficava na casa do rei. Então quando ela chega na casa do rei e ela percebe, do chefe, né, do exército, do rei não, do chefe do exército, que era Naamã. Então quando ela tem esse conhecimento que o seu senhor é acometido de uma lepra, ela poderia muito bem desejar o mal, irmãos. Ela poderia muito bem não falar nada. Mas a Bíblia diz que quando ela olha para a situação do seu senhor, para a situação de Naamã, ela vai ter algo que todo cristão precisa ter. É a palavra de Deus guardada no teu coração. O salmista Davi, ele disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando ela vê aquela enfermidade do seu senhor, ao invés de ela desejar o mal, em vez de ela desejar a morte, ela vai dizer assim: ó, quem me dera se o meu Senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta que está em Samaria. Ou seja, ela vai apontar para o homem de Deus,
ela vai apontar para a presença do Senhor, porque ela sabia onde que estava o seu milagre. Oh, glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. O seu milagre, a cura, a restauração, o porém da sua vida, que ninguém consegue te ajudar, só Deus pode fazer na sua vida. Só o Espírito Santo, só a presença do Deus Todo-Poderoso pode agir nesta causa. E Ele está aqui essa noite, Ele está aqui nesta casa, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para sarar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para fazer milagres na sua vida essa noite. E se você acredita, começa a expor para Deus já o seu problema, começa a confessar para Deus, começa a dizer para Deus o quanto você precisa, o quanto você necessita. Porque aquela mulher, meus irmãos, aquela menina que a Bíblia não diz nem o nome, é os anônimos da Bíblia, são aqueles que não são vistos, que não tem nome, que não tem título, que não carrega cargo eclesiástico, mas que tem a palavra guardada no teu coração, mas que tem o temor de Deus, que estão prestes a servir ao Deus Todo-Poderoso. É esses que Deus quer usar sobre a face dessa terra. Não é aqueles que estão em busca de glória, em busca de fama, em busca de poder, em busca de ser visto pelos homens, mas Deus está à procura daqueles que querem apontar o milagre para Deus, daqueles que vão dizer: não foi eu, foi Deus, é Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma, só Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. A Bíblia está cheia desses anônimos, e eu creio que aqui essa noite também existe os anônimos. Existem aqueles que não têm título, que não carrega nome, que não carrega cargo eclesiásticos, que nunca pegou nesse microfone, que nunca teve a oportunidade, mas que tem o temor de Deus, que carrega a palavra do Senhor no seu coração. Aquele que aponta, aleluia, que não carrega, aleluia, consigo mágoa, que não carrega no seu coração a tristeza, que não carrega no seu coração a angústia, o rancor, o ódio, mas aponta o milagre que é Jesus. Que quando aquele que te fez mal fala: eu te amo, eu te perdoo. É, meu irmão. A Bíblia não diz nem o nome desta menina. A Bíblia simplesmente fala que tinha uma menina que foi levada cativa como prisioneira, mas está fazendo a obra de Deus, aonde ela está. Então eu não preciso estar em cima do altar para fazer a obra, eu não preciso estar dentro da igreja só para fazer a obra. Eu posso fazer a obra de Deus lá na minha escola, eu posso fazer a obra de Deus lá no meu trabalho, eu posso fazer a obra de Deus dentro do ônibus, eu posso fazer a obra de Deus na minha rua, para o meu vizinho, para a minha parentela, dentro da minha casa. Então não se prende, igreja, não se prende, irmãos, a cargos, a púlpitos, a microfone. Se apegue à presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que tudo vai passar menos a palavra de Deus. Então, se você não tiver a palavra de Deus guardada no teu coração,
Não adianta nada você pregar, você cantar, você louvar, você ser pastor, você ser presbítero, você ser missionária, você ser diácono, você ser obreiro, se você não tiver a palavra no teu coração. Se você não tiver o temor, se você não fizer a obra, naquele grande dia você não vai ouvir o som da última trombeta. E a Bíblia diz, irmãos, que esta menina ela vai apontar para o milagre do seu Senhor. Que venhamos ser como esta menina, que não guardou ódio, mesmo sendo levada a escrava, mesmo sendo levada a serva, mesmo estando em um povo estranho, em um povo, em uma terra que não era sua. Ainda assim, ela pôde apontar o homem, o seu milagre. Ainda assim, ela pôde fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Olha o que diz, versículo 4. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Outra coisa que a gente vai ver aqui é a credibilidade. O cristão ele precisa ter a credibilidade, porque se aquela menina não tivesse uma credibilidade, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais na frente. Se ela não tivesse um comportamento de cristã, um comportamento diferente, o Senhor dela não ia acreditar nela não. Mas para Naamã, que era chefe de um exército, tomar ciência e ouvir a palavra de uma serva, de uma escrava, é porque aquela menina era diferente. É porque aquela menina tinha um comportamento extraordinário. Quem olhava para aquela menina via algo diferente. Então quando aquela menina abriu a boca para falar, o seu Senhor logo ouviu. Irmão, o que tem de servos de Deus, infelizmente, que perdeu a credibilidade por brincar com a presença de Deus, por não se portar, por não se comportar como os servos de Deus, como servas do Senhor. É triste, mas Deus essa noite vai te dar a credibilidade novamente. Se você perdeu essa credibilidade na tua casa, na sua escola, na sua família, na sua parentela, Deus vai, aleluia, dar para você um comportamento diferente. Deus vai dar para você, aleluia, um modo de pensar e de agir diferente, aonde olharão para você e vão ver, ele é um homem transformado, ela é uma menina transformada. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai. O rei agora falando para Naamã, porque Naamã foi diante do rei falar: ó, a menina falou assim, assim, assim. Aí o rei agora, versículo 5, ó. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saipas que eu te enviei Naamã, meu servo. O rei dizendo isso na carta para o outro rei de Israel, para que o restaures da sua lepra. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, e peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Ó, aqui é de rei para rei, irmão. É o rei da Síria, que era potente, lembra?
E nessa época aqui, o rei de Israel, né, não é aquele grande rei. Quando ele notificou essa carta, que ele pegou a carta na mão para ler, ele viu tudo que estava escrito: ó, estou te enviando Naamã, para que o restaure da sua lepra. É de rei para rei. Só que o rei, irmãos, o rei de Israel, ele não tem conhecimento que Deus poderia restaurar o homem da sua lepra. Então, quando ele ouve, quando ele lê aquela carta, melhor dizendo, ele diz assim: ó, o rei está buscando ocasião para vir à guerra comigo. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. E essa notícia correu pela cidade de Samaria, de Israel. Correu. Nossa, o rei da Síria enviou uma carta dizendo ao rei, para que ele venha curar Naamã, aquele poderoso, aquele chefe do exército, aquele homem valente, valoroso. A notícia correu, irmão. Aí o versículo 8 que diz, ó, sucedeu porém que ouvindo, quem? Ouvindo quem? Você está me acompanhando aí, irmãos? Ouvindo, está na revista e está aqui no telão. Acompanha aí, meninos, por favor. Sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o rei ouviu, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa quando não tem o direcionamento de Deus, irmãos, quando as notícias chegam até a sua casa, chegam até a sua vida, elas se desesperam. Elas não têm direção, elas não têm rumo, elas não sabem o que fazer. E o rei fez isso, ele não sabia o que fazer. Ele dizia assim: o rei só pode estar buscando uma ocasião contra mim. Mas a notícia chegou até o homem de Eliseu, um homem de Deus, um homem que temia Deus, o homem que pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Ah, irmão, olha que uma intimidade com Deus ela faz. Quando você tem intimidade com Deus, você não se perde, porque Deus é a tua luz. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Então, quando você recebe as notícias que o inimigo, ou que vem para tentar te entristecer, para tentar te colocar para baixo, para tentar, as setas de Satanás chega até a tua casa, você confia no Deus Todo-Poderoso. Você faz como o salmista, ele disse no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Que possamos ter essa intimidade com Deus, que possamos buscar, aleluia, essa intimidade com Deus Todo-Poderoso. Assim como Eliseu tinha intimidade, assim como Eliseu sabia o que fazer na sua vida, existe uma arma poderosa que Deus te deu, que é a palavra de Deus.
e ela não falta, e existe uma presença que jamais vai te faltar. Jesus falou: eis que eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Você não está sozinho, você não está sozinha. Hoje Deus vai te dar direcionamento, hoje Deus vai te dar sabedoria, hoje Deus vai te dar, aleluia, estratégia, hoje Deus vai te dar discernimento, hoje Deus vai te dar direcionamento, em nome de Jesus. Você não vai se perder nas suas escolhas, você não vai se perder nas suas atitudes, você não vai se perder nas suas decisões, pois o Senhor irá direcionar cada uma delas no nome poderoso de Jesus. Versículo 9: veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, Eliseu ficou sabendo, mandou o rei de Israel dizer: manda ele vir até a mim, e ele vai ver que existe profeta em Israel. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai. Quando ele para diante da casa de Eliseu, irmão, ele achou que Eliseu iria sair para falar com ele. Ele achou que Eliseu iria fazer uma festa. Nossa, porque irmã, era Naamã, era chefe do comandante do exército do rei da Síria. Não era qualquer um, não. Era um homem grande. Só que diante da presença de Deus, não tem rico, não tem pobre, não tem aquele que tem bacharelado, faculdade, teologia, não tem aquele que tem os maiores estudos. Para aquele que é analfabeto, não sabe nem ler e nem escrever, diante da presença de Deus somos todos iguais. Ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém, porque ocupa um cargo, porque carrega um cargo, porque tem uma casa, porque tem um carro novo, porque tem uma vida financeira estabilizada. Não! Diante da presença de Deus, todo mundo é barro, todo mundo é pó, todo mundo é cinza, todo mundo é formiguinha diante de Deus. Ele achou, irmãos, que o profeta ia sair. Ele achou que o homem de Deus ia sair, ia fazer uma festa, ia preparar um banquete, ia dizer: Naamã, entra na minha casa, esse é o meu lar, olha o que eu preparei para você. Não. Naamã, Eliseu, quando ficou sabendo que ele chegou, Naamã não foi nem lá fora, Eliseu não foi nem lá fora. Eliseu mandou uma mensagem por Geazi, que era o seu servo. Irmãos, precisamos entender que Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado no carro que você tem, na casa que você tem. Deus não te ama pelas coisas que você tem. Deus te ama por quem você é. Deus te ama porque Ele conhece que dentro do seu coração existe um verdadeiro adorador, que talvez ele pode estar escondido atrás de um orgulho, atrás de uma soberba,
atrás de uma ganância, atrás de um desejo desenfreado, atrás de alguma coisa que ainda nem mesmo você sabe, mas Deus conhece. O desejo que tem no teu coração de adorar e de buscar e de servir a Ele de todo o teu coração. Por isso que Ele te ama, por isso que Ele te resgatou, por isso que Ele te libertou do mundo de treva, de escravidão, do charco de lodo e te trouxe para cá, para revelar ao mundo que dentro de você existe um homem, existe uma mulher que ama fazer a obra de Deus, que ama buscar a presença de Deus, que ama estar na presença do Senhor, que ama ajudar o próximo, que ama orar, que ama buscar, que ama fazer a obra de Deus Todo-Poderoso. Existe algo dentro de você que Deus ama. Existe um desejo no teu coração de buscar e de servir a Deus de todo o teu coração. Mas existe alguns porém, que de alguns já foi retirado, mas que talvez de você ainda não foi retirado. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus está aqui essa noite para tirar toda lepra, para tirar toda soberba, para tirar todo vício, para tirar toda mazela, para tirar tudo aquilo que impede de você ter uma vida plena, digna, diante da presença e diante da sociedade. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Deus está aqui, irmãos. E quando Eliseu ficou sabendo que ele tinha uma lepra, que ele queria ser curado, lembra que o rei deu para ele peças de ouro, peças de prata, peças de bronze, para ele dar em troco da sua cura, em troco do seu milagre. Só que Eliseu não vai notificar isso, porque Eliseu, a Bíblia está dizendo que é homem de Deus, não é homem de negócios. Glória a Deus. O que muitas igrejas têm feito hoje, irmãos, em dia, é casa de negócios. Tem feito da casa de Deus casa de negócios. Isso não é de agora não. Agora tem talvez aumentado, mas já existia. Lembra que Jesus chega no templo? Estão vendendo pomba, estão vendendo isso, estão vendendo aquilo, estão vendendo isso, estão vendendo aquilo. Jesus faz o quê? Joga tudo no chão e fala: não fazei a casa de meu pai casa de negócio. E o que muitas igrejas, irmãos, aí fora a gente vê isso. Isso não tem por aqui não, só lá nos Estados Unidos. São homens de Deus negociando as coisas de Deus, fazendo da obra de Deus, fazendo dos dons, fazendo dos benefícios que Deus deu para a gente dar, que a Bíblia diz: de graça vocês receber, de graças também vocês vão dar. Graças a Deus, irmãos, aqui não tem isso, e nem vai chegar isso aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Aqui a gente tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem pessoas que estão na frente da obra do Senhor, trabalhando para o Senhor com dignidade, com honestidade. Mas a gente consegue perceber isso quando a gente olha.
E a gente vai ver que Eliseu não vai notificar o que ele está trazendo. Eliseu simplesmente vai dizer assim, ó. E Eliseu lhe mandou, versículo 10. Me acompanha, por favor. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha o que o homem de Deus está mandando o chefe do exército do rei da Síria. Irmão, Jordão, hoje eu estava pensando nisso, né? Enquanto eu meditava nesse texto, Jordão era um lugar sujo. Era um lugar sujo. E a gente está falando de um chefe, de um comandante de um exército. É como se hoje viesse o comandante do exército da marinha aqui nesta igreja, e ele chegasse diante do pastor e falasse assim: olha, eu quero ser curado. E o pastor falasse assim para ele: ó, vai lá na praia da Luz, uma praia bem suja. Fala uma praia bem suja aqui. Barreto. Vai ali na praia do Barreto e se lava 7 vezes. E você vai ficar curado da sua lepra. Irmãos, cá para nós, não tem praia mais bonita? Não tem água mais limpa? Hã? Mas Deus deu uma ordem para aquele homem: vai lá no Barreto, vai lá no Jordão e lava 7 vezes, mergulha 7 vezes e tu ficarás purificado. Eu vou terminar de ler o texto para a gente falar mais um pouquinho aqui na frente sobre isso. Que coisa tremenda. Como eu iniciei falando, nem tudo é do nosso jeito, nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente pensa. Senhor, tem que ser assim. Porque Naamã pensou assim: olha, então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e lhe disse: de onde vens, Geazi? Aqui já pula para o versículo 25, que aqui já entra aí um pouco da história de Geazi, que é o homem também que a gente vai falar. É outra coisa aqui, a gente vai ver um homem, né, que foi em busca da ganância, da troca, né, por milagres, em busca daquilo que Deus, né, por mais que naquela época, no Antigo Testamento, se presenteava um profeta quando você ia visitar alguém, mas Eliseu rejeitou aquilo, e o servo de Eliseu vai em busca para tentar pregar aqueles presentes, sem o conhecimento de Eliseu. Versículo 25: então entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse ele: teu servo não foi nem uma e nem outra parte. Só que ninguém escondia nada do homem de Deus, irmão. Se você estudar a história de Naamã, eu amo pregar Eliseu, já preguei 30 vezes. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Reis é tremendo. Quando o rei cerca a cidade, é uma das passagens que eu mais gosto. Cerca a cidade, coloca acampamento, cercando a cidade, impedindo que entre água, que entre comida. Ninguém sabia, mas Deus revelou o homem de Deus lá no seu quarto. Aí o homem de Deus falava para o rei de Israel assim: ó, não passa por tal lugar, porque se passar lá, o exército está lá e vão pegar vocês. Ninguém sabia, mas o homem de Deus sabia, porque Deus revelava. E Deus continua revelando, irmão. Se você acha que faz escondido do pastor, escondido de alguém, cuidado. Cuidado que com a presença de Deus nada fique oculto. A Bíblia diz isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. A revista fala sobre isso, tá? Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontraste?
Era isto ocasião para tomares, aleluia, tomares prata, e para tomares vestes e olivas, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Meu Deus do céu. Irmãos, eu não quero brincar com a presença de Deus. Porque o pastor, ele sempre fala, Deus, ele não pesa a mão. Ele simplesmente, ele tira. E é verdade isso. Eu sou testemunha disso. Foi com essas palavras que Deus usou uma mulher de Deus, quando eu ainda estava lá no tráfico de droga, lá no morro. A mulher de Deus foi lá em casa e falou assim, ó, se você continuar, Deus manda eu te dizer que a mão dele vai sair de sobre a tua vida. Irmãos, passou um filme na minha mente, de todas as vezes, polícia, bandido, a gente correndo, aquela fuga, eu vi a mão de Deus me livrando, eu vi a mão de Deus sobre mim, eu via sempre uma fuga, eu tinha sempre, mas quando ela falou que a mão de Deus ia sair, eu me ajoelhei na sala da minha casa e disse, Senhor, não retire a tua mão de sobre mim. E daquele dia em diante eu tomei uma decisão, a estar na presença de Deus. E até hoje Deus tem me guardado, a mão de Deus tem se estendido sobre a minha vida. Eu tenho a certeza sobre a sua também. Não saia debaixo da mão de Deus. Não permita que Deus retire a proteção, como eu já iniciei aqui falando, da nuvem, da coluna que protegia e guardava o povo. O cuidado de Deus conosco. Deus tem um cuidado sobre a tua vida. Vamos lá? Rapidinho, vai ser muito breve, porque eu já falei bastante já na leitura bíblica em classe, a hora já está avançada. Então, primeiro ponto, Naamã é chefe de um exército. Naamã era um ministro do lado de um alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas, como eu falei, mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e deixava ele vulnerável, né? A gente sabe que naquela época a lepra ela era contagiosa, só que Naamã ele sempre andava coberto de umas grandes vestes, né? Armas daquela época de guerra que escondia as suas lepras, de forma que ninguém via, mas a sua casa sabia das suas lepras, né? Quem morava dentro de casa sabia das suas lepras. Os mais íntimos sabem de coisas que os de fora não sabem, não é assim? Né? A minha mãe, ela está aqui, ela sabe de coisas que muita gente não sabe da minha vida. A minha esposa está ali, meus filhos estão ali, tem filha ali, é tanto filho. Tem um lá no som, tem uma lá atrás, tem uma ali, mas está ali a minha esposa. Tudo é só com uma esposa, tá, irmão? Sou homem, varão de uma só mulher, e ela também é varão de um só homem. Amém, irmão? Só para descontrair um pouquinho, a gente, né? Então, a gente vai ver que Naamã não era conhecido pela sua lepra. Naamã era conhecido pelas suas grandes vitórias, né? Pelas suas grandes, né, guerras, por comandar o exército. Então Naamã não era conhecido pela sua lepra. Naamã era conhecido pelas vitórias, pelas guerras, né? Mas Naamã, ele era vulnerável. Por quê? Porque se ele tirasse aquelas armaduras, se ele tirasse aquelas vestes, ele seria envergonhado, ele seria expulso e iria viver isolado daquela sociedade. Porque a lepra
que hoje em dia ganhou o nome de hanseníase, né? Ela é contagiosa, a gente sabe disso. Alguns casos mais agravados, outros mais leves, né? Provavelmente o de Naamã era leve, mas devia estar se agravando. Então ele, com medo disso, ele foi até o seu Senhor. Quando aquela menina logo fala, ele: não, eu não posso ficar vulnerável. Eu espero que aqui hoje tenha pessoas assim, decididos a não mais viver uma vida superficial, decidido a não mais viver uma vida onde as pessoas olham para você, mas por trás de tudo aquilo existe uma vergonha. Eu creio que essa noite você vai decidir a ter uma vida plena com Deus, a ter uma vida íntegra. Se existem pessoas aqui essa noite que se envergonham de algumas coisas, eu não preciso saber, a igreja não precisa saber, mas o Espírito Santo quer curar essas coisas. O Senhor quer restaurar, quer te libertar, quer transformar, quer mudar essa situação. Segundo ponto aqui, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na casa, e vendo o sofrimento de seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã. E ainda que nas condições de serva, não importa onde estejamos, e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Sempre, irmão. No momento oportuno, é claro. Você não vai chegar no seu trabalho, na sua escola: Deus salva, cura e liberta. Para de fumar, para de beber, para de usar droga, para de se prostituir, para do pecado, larga a pornografia, larga a mentira, larga o engano, porque Deus vai te matar. Não, irmão, não é assim. Tudo tem um momento certo, tudo tem a hora oportuna para Deus agir. Tudo tem um momento que Deus vai te usar, que Deus vai falar assim: se você estiver guardando o contato, como foi louvado aqui já essa noite, o céu vai te mandar, você vai entender a mensagem e você vai passar. Fala agora para ele, fala agora para ela, transmite agora a mensagem, transmite agora a palavra, seja canal, seja instrumento. Então as suas condições de serva não impediu de anunciar a palavra de Deus. Por isso que eu falei que Deus não está se importando se você vai pegar no microfone para você poder ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não. Claro que você pode almejar ser um pregador, ser uma missionária, ser um levita, um cantor, uma cantora. Você pode, irmão. Isso não é pecado. Você não pode fazer disso, né, a sua adoração. Mas a sua adoração tem que ser a Deus e não a coisas. Não, eu só vou adorar a Deus se eu ganhar oportunidade. Não, eu só vou ser homem de Deus quando eu pegar naquele microfone. Eu só vou ser mulher de Deus quando o pastor me dá uma oportunidade, quando o pastor me consagrar, quando a pastora me ungir. Não. Aqui a gente está vendo uma condição de serva. Uma menina que não carregava cargos, que não carregava títulos, que não era conhecida, que não tinha nomes, que a Bíblia fala, claro que ela tinha um nome, mas a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala do nome, irmão, é para nos ensinar que o ser canal de Deus é mais importante do que ter nome na praça. Ser homem e ser canal de Deus, instrumento de Deus,
é mais importante do que carregar títulos e cargos. 3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser esta visita um pretexto para o rei da Síria para atacá-lo. Ele não tinha como, irmão. O rei de Israel não tinha bala na agulha para bater de frente com o exército da Síria. Então ele fica logo com medo, ele fica logo atemorizado, né? E nós já falamos sobre isso. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a presença de Deus, né? Eu vejo muito isso, irmãos, né? Lá no meu trabalho, quem tem a presença de Deus, né? Quem tem a presença do Espírito Santo, age diferente, se comporta diferente. Mas quem não tem, entra em desespero, irmão. É aquele choro, é aquela lágrima, é aquele sofrimento. Mas quem tem a presença de Deus sabe que Deus recolheu para a glória, que Deus tirou é porque Deus levou para um lugar melhor. E você passa perto, irmão, você sente aquela presença, você sente aquela glória, é incrível, de longe você sente. Quando você escuta aquele louvor, você sabe, opa, está acontecendo um fúnebre de crente. E a presença de Deus é notória. Então quem tem a presença de Deus, irmão, sabe o que fazer, sabe o que está acontecendo. Por isso que nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. O que você está fazendo aqui hoje foi a melhor escolha da sua vida, em buscar a presença de Deus. Porque quando a gente vem para cá, a gente recebe de Deus direção, a gente recebe de Deus sabedoria, a gente recebe de Deus instrução, a gente recebe de Deus entendimento. E a gente não passa mais a andar pelas nossas próprias vontades, e sim pelas vontades e pelas escolhas de Deus. E esse é o desejo de Deus para nós. O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber o que estava acontecendo e o porquê de o rei ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou o mensageiro com as instruções do que lhe haveria de fazer para ser curado, né? 2. Segundo tópico do ponto 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse as suas mãos, mas a ordem foi: mergulha 7 vezes no Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele ficou como a pele de uma criança, e ele estava purificado da sua lepra. Irmão, se não é aquele homem ali, um dos seus servos ali, aqui já é os servos de Naamã que foi com ele, para dizer: rapaz, se Deus não te pedisse uma coisa tão grande, você não faria. Deus agora está te pedindo para você mergulhar no Rio Jordão, para você ficar curado. Vai lá, rapaz. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente andar com pessoas que não só vai nos dizer sim, é a gente ter amizades, é a gente ter intimidade com pessoas que vai nos falar a verdade. Tem muitos amigos
que está com a gente, que só fala assim, mas não quer ver o teu bem. É até um ditado que muitos têm falado isso. Muitos querem te ver até bem, mas não melhor do que ele. Isso é verdade, irmão. Tem muita gente que não quer te ver mal, quer te ver até bem, mas ele não espera que você passe ele, não. Ele quer que você fique ali, ó, abaixo dele. Se ele sentir que você está passando ele, opa, começa a te frear, começa a te dar palavra de desânimo. Você fala que sonhou, você fala que Deus vai fazer, vai nada, rapaz. Esquece isso, deixa isso para lá. Mas continua sonhando, continua acreditando, porque José sonhou. Deus deu sonho a José. Os irmãos falaram que nada, isso não vai acontecer, mas José falou, vai. Eu creio, se foi Deus que me deu, se foi Deus que falou, vai acontecer em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, aquele servo de Naamã falou para ele, ó, vai, rapaz. E ele foi contrariado, irmão, ele não queria ir não. Ele foi porque ele não é o rio, Farpá, Abiná, né? Outros rios melhor, porque eu tenho que ir logo no Jordão, no pior rio. É porque às vezes, irmão, Deus não quer fazer como a gente quer. Deus tem os seus meios de agir, as suas maneiras de agir, e não é como a gente quer, não é como a gente pensa. Às vezes você quer que Deus, né, aleluia, liberte, e Deus está falando, eu preciso tratar você primeiro. Às vezes você pede a libertação do filho, a libertação da esposa, a libertação do pai, a libertação da mãe, mas às vezes Deus está dizendo, calma, eu vou começar em você primeiro, eu vou começar na sua avó, depois eu pego o seu filho, depois eu pego a sua mãe, depois eu pego o seu esposo. Então não é como a gente quer, é como Deus quer. Entenda em nome de Jesus essa noite. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para todos, mas a gente precisa confiar e acreditar no agir de Deus. Deus está trabalhando. Vou adiantar, irmão, por causa da hora. Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou, poxa, se a gente for falar disso aqui, Jesus. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus. Na simbologia hebraica, entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único relato o uso desse número pelo profeta tal. Fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstições, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, Ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus disse: muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio, né? Então que possamos, irmãos, acreditar no trabalhar de Deus, mesmo que nós não estamos vendo, Deus está trabalhando. Mesmo que no mundo visível aqui agora você não consiga ver teu esposo, teu filho, tua mãe, teu milagre, teu sonho, tua cura, a transformação, você não pode deixar de acreditar que Deus está trabalhando. É um processo. Não pode acontecer na hora que a gente quer. Por quê? Porque talvez que se acontecer na vida de muitos aqui, aquilo que ele tanto pede, aquilo que ela tanto pede,
ele vai esquecer de Deus, ela vai esquecer de Deus, vai virar as costas para Deus. Aí Deus às vezes precisa trabalhar dentro de você, dentro de nós, para receber tal coisa, para operar tal milagre. Para quê? Para que quando você receba, para que quando você chegue lá onde você tanto sonhou, você não se esqueça da onde você veio, você não se esqueça da onde tudo começou, no altar, na adoração, na oração, no jejum, na busca, na intensidade da oração. Está entendendo? Amém? Então tudo é do jeito de Deus, não do nosso jeito. Então, aquilo que você pediu, aquilo que você sonhou, Deus está te preparando para te entregar. Amém, meus irmãos? Você acredita nisso? Glória a Deus. Amém. Para terminar, o último ponto, para a gente falar um pouquinho, alguns minutinhos só de Geazi, que não dá para falar muito. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de presentear, como eu falei. Naquela época era comum, irmão, no Antigo Testamento, né? Era comum presentear um profeta quando se visitava, né? Um rei, algum homem de Deus. Então ele levou esses presentes. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei da Síria anteriormente, pois se o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, porém se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, meu Deus, e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. Eliseu não quis o presente. Eliseu poderia dizer assim: mudei a minha vida. Foi a oportunidade de Deus mudar a minha história. Eliseu rejeitou o presente. No contexto bíblico, irmão, como eu estou falando, não era pecado Eliseu aceitar o presente, tá? Não era pecado. Por quê? Porque se presenteava o profeta, se presenteava homens de Deus, né? Mas Eliseu não quis aceitar aquilo. Eu podia abrir um parênteses aqui agora para a gente falar de muita coisa, que tem muita gente trocando, né, aquilo que é de Deus por bênçãos. Tem gente que prefere o carro, prefere a casa, prefere a esposa, prefere o filho, prefere a mãe, prefere o pai do que a presença de Deus. Prefere o time, o Mengão. Tem Flamengo aí, irmão? Tem flamenguista aqui, irmão? Do que a Deus, irmãos. E a gente não pode trocar de forma alguma a presença de Deus por bênção nenhuma. Não era o caso de Eliseu, mas Eliseu rejeitou aqueles presentes. Podia enriquecer, podia mudar a história de Eliseu, mas Eliseu não quis. Eliseu rejeitou aqueles presentes, tá? E olha o que vamos ler aqui: o homem de Deus não se deixa vender, ó. A atitude de Eliseu a recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não se vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus, né? Ou seja, eles entenderam que a presença de Deus não podia se trocar, não podia vender, né? Mas era algo inegociável, era algo que vinha de Deus, que não era deles. Eles entenderam que não podia pegar aquilo ali para si. Por quê? Porque a intenção de Naamã era a troca. Não era a intenção de Eliseu, mas Eliseu entendeu que ele estava querendo dar aquilo só porque foi curado, só porque recebeu o seu milagre. Então Eliseu mostrou para ele que as coisas de Deus, elas são inegociáveis.
né? Entende? Você consegue entender isso? Amém? As coisas de Deus não é negociável. Aqui Deus não abençoa quem tem o dízimo mais alto. Vou traduzir para você. Aqui a bênção de Deus não é para quem é mais sábio. Aqui a bênção de Deus não é para quem tem um carro novo, para quem tem uma casa nova. A bênção de Deus aqui, como eu já falei, é para quem tem um coração íntegro e sincero. É para quem se volta a buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, que essa presença alcance você hoje, alcance a tua casa, a tua vida e a tua família. Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Naamã está voltando curado, está voltando a pele como de um neném, a Bíblia fala. E quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, quem era Geazi? Irmão, Geazi era o servo do profeta Eliseu. Todo profeta naquela época tinha um servo. Eliseu era servo de Elias, lembra? Que ele deitava água nas mãos de Elias, né? Elias ia fazer as refeições, estava lá Eliseu, lavando as mãos de Elias. E Geazi agora tem tudo para ficar com a bênção. Tem tudo também para ser o sucessor de Eliseu. Só que ele, cresceu o olho, irmão. Você, claro, ele cresceu o olho. Quando ele viu aquela quantidade de ouro, a quantidade de prata, a quantidade de veste, ele falou, isso aí é para mudar a nossa vida, a minha de Eliseu. Só que Eliseu já tinha rejeitado. Eliseu não aceitou. E diz a Bíblia, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e mentindo, se apoderou dos seus presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi, visando o bem material. Ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eliseu, irmão, rejeitou os presentes, né? E a Bíblia diz que quando Eliseu rejeita os presentes e dá, ministério de louvor, vem para cá, se prepara para louvar, né? Quando Eliseu rejeita os presentes, Geazi vê que ele rejeitou os presentes, sabe o que ele faz? Ele vai ao meio do caminho e fala assim, meu senhor Eliseu mudou de ideia, ele mandou eu vir buscar os presentes que o Senhor queria dar para ele. Naamã já estava decidido a dar, Naamã entregou a Geazi esses presentes. E o que aconteceu, irmãos? Quando ele chegou diante de Eliseu já sabia de tudo, né? E a Bíblia diz aqui que ele mentiu para Eliseu, ele mentiu para Deus, né? E ele tentou enganar, e ninguém engana a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Naamã voltou curado para a tua casa. E é sobre esta palavra que Deus está falando conosco essa noite. Deus falou aqui sobre 4 pessoas, 4 personagens desta passagens aqui conosco, que nos ensina muita coisa, irmãos, que se desse tempo a gente falaria mais, mas não dá, a hora não nos espera. Mas eu creio que você entendeu o que Deus falou aqui essa noite, e eu quero orar por essa palavra. Eu queria que o ministério de louvor já começasse a se preparar, a tocar, para a gente orar por essa palavra, né? Eu creio que Deus, Ele está aqui essa noite, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os porém da sua vida, Ele conhece os porém que existe dentro do teu coração, que só você e os mais íntimos sabem. Mas se você essa noite decidir a dizer para Deus, se você essa noite decidir a falar para o Senhor, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser curado dessa lepra, a lepra interior. A lepra pode significar várias coisas na nossa vida, irmãos. A lepra pode significar diversas coisas, e você sabe
Qual é os porém que existe? Você tem qualidades, mas existem algumas coisas que te atrapalham, que te envergonha, que impede você de chegar a um nível mais profundo com Deus, de ter intimidade com o Senhor. E eu queria orar por você essa noite. Eu queria orar por esta palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração e começasse a dizer para Deus, começasse a falar para o Senhor, aonde está os porém da sua vida que você quer que Ele tire, aonde está as lepras que existem dentro de você, dentro da sua casa, que você quer que Deus tire, que você quer que Deus transforme. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, nós estamos aqui em Tua presença, diante, meu Pai, do Teu poder. Temos a certeza, ó Pai, que o Senhor está trabalhando neste lugar, está trabalhando nos corações, está trabalhando nas mentes, ó Pai, aonde existem pessoas, ó Pai, que nessa noite, Senhor, aleluia, já estão dizendo para Ti, ó Pai, aonde precisa ser curada, aonde precisa ser liberta, aonde precisa ser transformada, meu Pai, e muitas das vezes não vai ser como Ele quer, não vai ser como ela quer, vai ser como no agir no momento certo do Senhor, meu Pai. Mas se nessa noite chegou o dia dele, chegou o dia dela, meu Pai, toca no coração, toca na mente, toca onde o teu filho e a tua filha precisa ser tocada por Ti. Senhor, que eles sejam curadas, que elas sejam livres, que eles sejam transformados, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua presença e pelo Teu agir, meu Pai. Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como Tu purificaste, assim como Naamã ficou purificado de sua lepra, purifica, liberta, transforma as pessoas aqui essa noite que estão necessitando, ó Pai, que estão colocando diante de Ti as suas necessidades, ó Deus. Continue com a mão no seu coração, peça para Deus essa noite. Peça para Deus purificar, peça para Deus curar, peça para Deus transformar.